Olá, bem-vindo à nossa 12ª jornada, nosso 12º dia do Clube de Leitura Anual das Sagradas Escrituras. Nós estamos avançando e com certeza a palavra ela tem se feito latente em nosso coração e o nosso coração tem se alegrado, porque o Senhor ele tem falado através das Sagradas Escrituras. Não deixe de compartilhar, de comentar e de curtir todo o conteúdo que nós temos produzido. E nós temos produzido para que mais pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão ou comentário, deixe fixado abaixo no vídeo que nós teremos prazer em respondê-lo. Hoje nós iremos ler Gênesis no capítulo 13, iremos até Mateus no capítulo 12, retornaremos em Neemias no capítulo 2 e finalizaremos a nossa leitura hoje em Atos dos Apóstolos no capítulo 12. Nós vamos iniciar a nossa leitura em Gênesis no capítulo 13, que após Abraão sair do Egito com a sua família, e agora ele se encontra em uma desavença com o seu sobrinho Ló. E Gênesis capítulo 13 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua esposa e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferrezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei pela direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra, de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver aos carvalhos do Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então agora nós iremos ser transportados até o livro de Mateus. Hoje nós faremos a leitura de Mateus no capítulo 13, no capítulo 12. Nós iremos ler Mateus no capítulo 12, que ele fala que o Senhor Jesus também é o Senhor do sábado. Não somente ele dá repouso aos cansados, como nós vimos em Mateus no capítulo 11, mas também ele é o Senhor que opera milagres e maravilhas também no sábado. Mateus no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: Na ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comer. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu o pão da presença, o que não era permitido fazer, apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que o sábado os sacerdotes no templo profanaram esse dia, contudo ficaram sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o tempo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado o inocente, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado.
Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estavam ali homens com umas mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus e perguntando: é permitido curar no sábado? Ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegar e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiam e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem tenho prazer. Porém sobre ele meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, nem ouvirá sua voz na rua, nem quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, até que leve a vitória à justiça. Então, em seu nome, as nações porão a sua esperança. Depois disso, levantando-se um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido em si mesmo. Mas como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que eu expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens antes de amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que não comigo ajunta, esse espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus será perdoado, mas quem disser contra o Espírito Santo não será perdoado, nem essa e nem na era que há de vir. Considerem-se: uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore ruim dá maus frutos, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira más coisas. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem dito. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras vocês serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Então ele respondeu: uma geração perversa, adúltera, pede um sinal milagroso? Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui aquele que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como o não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos, chegando do lado de fora, querendo falar com eles, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos agora até o livro de Neemias. Nós vamos ler Neemias no capítulo 2, aonde Neemias ele está amargurado, porque ele vê o estado em que se encontra Jerusalém, e ele sente um desejo de ir até Jerusalém para ajudar na reconstrução.
Neemias, no capítulo 2, diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Senhor do céu e respondi ao rei: Se for do agrado do rei e seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruir. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-lhe: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, eu poderei levar as cartas do rei aos governos dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até a chegada em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso fui aos governadores de Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, acompanhando-me uma escolta dos oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia muita gente interessada nos bens dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e pela porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui pela porta da fonte, do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iria realizar as obras. Então eu lhe disse: Veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei tinha me dito, e tudo que o rei tinha me dito. Eles responderam: Sim, vamos recomeçar a construção, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. Quando, porém, Sambalate, o Honorita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-me, e perguntaram: O que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus do céu fará que sejam bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não haverá nada de memorável que favoreça a vocês. Agora, para nós concluirmos a nossa leitura de hoje, nós iremos até o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que fala que Pedro ele é liberto milagrosamente da prisão. Ele é preso e, após isso, ele sai da prisão de uma forma milagrosa. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-se para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou.
Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se estava fazendo por meio de um anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente estava reunida e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela, tomada de alegria, correu de volta para dentro sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram. Ficaram perplexos, mas ele, fazendo o sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto aos que tinham acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa, não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que eles fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunidos e procuraram ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não do homem, visto que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado de Marcos. É uma alegria imensa ter você juntamente comigo nessa trajetória. Estamos avançando e cada vez mais a esperança de Cristo Jesus sobre a nossa vida e sobre a nossa alma tem crescido, e crer na palavra de Deus também faz toda a diferença. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para o 13º dia, onde nós iremos aprender mais uma fração das Sagradas Escrituras. Que a paz do Senhor encontre o teu coração.